A partir de agora, então, nós vamos para essa ministração poderosa, que nós vamos falar sobre o movimento do Espírito Santo para os últimos tempos. Eu coloquei aqui agora direto. Tá bom? Vocês conseguem me ouvir bem desse jeito? Conseguem me ouvir bem? Sim. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. Nós vamos falar sobre o avivamento, sobre o movimento que Deus tem para os últimos tempos. Quantos de vocês sentem que há uma atmosfera, há uma presença gloriosa neste lugar, nesta noite, nesta tarde? Eu gostaria que vocês, se quiserem, anotassem essa pregação e pregassem para outras pessoas também. Eu quero falar hoje sobre o mover e sobre o movimento do Espírito nos últimos tempos. Deus está levantando pregadores e pregadoras aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês, todos vocês que estão aqui, se você está aqui, é porque o Espírito de Deus te separou e te chamou essa maneira de ficar no para carro. ativar uma geração. Todos que estão aqui serão usados de maneira ousada e sobrenatural. Já ficou aí, né? Escute, Deus está levantando. Apertei alguma coisa aqui sem querer, meu senhor. Oh, Jesus dos crentes. Voltou, ficou Deus normal. está levantando vocês, muitos de vocês, como pregadores e pregadoras de avivamento. Como homens e mulheres de avivamento. É muito sério isso. Todos vocês que estão aqui, vocês vão sair hoje dessa reunião entendendo melhor as coisas dos céus. Vocês estão sendo marcados. Vai chegar um tempo Apóstolo, que tem o Deus vai usar microfone vocês aberto. de tal maneira que vocês vão testemunhar que vocês foram marcados pelo Espírito Santo nessa tarde. Vamos entender, então, como funciona isso. Vamos aprender sobre o mover e o movimento do Espírito nos últimos tempos. Meus irmãos, nós estamos a ponto de entrar no maior derramamento da história de todos os tempos. Antes que Jesus volte, nós vamos experimentar o maior derramamento do Espírito Santo da história. Você crê nisso? Eu posso testemunhar que ainda existe um remanescente fiel. Quantos aqui fazem parte do time dos remanescentes fiéis? Quem é o remanescente fiel? Você que foi amassado, você que foi humilhado, pisado. Alguns aqui passaram por crise financeira, outros passaram pelo luto, outros passaram pelo divórcio, outros passaram por quebras, outros passaram por decepções terríveis. Ou seja, o diabo investiu tudo que ele tinha, ele veio com tudo para te destruir, mas você ainda está de pé, dando glória a Deus, fazendo a obra de Deus,
Se você passou por esse tipo de processo, é porque você é um remanescente fiel. Deus me chamou para ser um avivalista. Qual é o chamado de um avivalista? É despertar o que estava dormindo e avivar o que está seco. Quantos aqui foram chamados para o avivamento? Levante as suas mãos. Se você foi chamado para o avivamento, anote isso. Você foi chamado para despertar o que está dormindo e para avivar aquilo que está seco. Em outras palavras, aquele que precisa voltar ao primeiro amor. Quando isso acontece na igreja ou em uma pessoa, sua vida de relacionamento com Deus é avivada. Começam a acontecer sinais e maravilhas. Então, governos são impactados, a sociedade é impactada, a política, a educação, e esse avivamento do Espírito vem para trazer uma grande colheita de almas. Escute, Deus vai te usar a partir de hoje para ganhar almas. Toda esterilidade acaba hoje, porque você será um ímã. Você será usado de maneira tão extraordinária que as pessoas vão querer estar perto de você, chegar até você, porque aonde você pisa, algo sobrenatural acontece. Aleluia! Um mover do Espírito sem colheita de almas, fica faltando esse ingrediente. Irmãos, Deus está chamando milhares de almas. Deus está fazendo com que milhões de pessoas venham a Cristo, e Deus vai nos usar para ativar uma multidão. Há uma influência no mundo que será tocada através da TV, através do rádio, através da internet, para trazer esse movimento. Anote aí, o sobrenatural não é um evento. O sobrenatural é um estilo de vida. Escreva aí. O sobrenatural é um estilo de vida. Vamos começar com uma pergunta. Anote. O que é um movimento do Espírito? O movimento do Espírito é um pensamento de Deus em ação. O movimento do Espírito é um pensamento de Deus em ação. Como nasce um movimento do Espírito? É um pensamento de Deus em ação, que é falado. Ou seja, Deus tem um pensamento e ele imparte isso com um apóstolo ou um profeta. Então, inicia-se um movimento sobrenatural. Escute. Esses movimentos não são movimentos naturais. Existem muitos movimentos acontecendo hoje que são naturais. Exemplo, movimento dos trabalhadores, movimento LGBT, movimento de proteção a animais. Existe todo tipo de movimento. Esses movimentos são movimentos naturais, o que significa que eles nasceram no pensamento de um homem. Mas o mover do Espírito, ele começa no pensamento de Deus.
Essa é a diferença. Segunda pergunta. Qual o nome desse movimento que o Senhor está realizando e está a realizar nesses últimos tempos, nesse momento presente, atual? Preste atenção. Esse movimento sobrenatural é um movimento com tudo incluído, ou seja, um movimento da plenitude de Deus. O que isso quer dizer? Plenitude significa estado pleno, completo, tudo incluído. Porque esse movimento se manifesta através da glória de Deus. Nesse movimento da glória, com tudo incluído, significa salvação, vai recebendo aí, liberações, libertações, curas divinas, saúde, provisão, milagre, paz, gozo e etc. Esse mover da glória de Deus, ele traz tudo isso incluído. Aleluia! Nunca antes foi visto um movimento com tudo incluído na história da igreja. Mas agora nós estamos vendo este movimento. E esse movimento não é, isso é muito importante, o movimento de uma igreja ou de um apóstolo, mas é um movimento do Espírito Santo. Levante as tuas mãos e diga: movimento do Espírito Santo. Por que isso é importante entender? Porque já existiram muitos movimentos. Por exemplo, na Rua Azusa, tivemos um movimento de milagres. Nos anos 40, tivemos um movimento de curas. Vieram grandes evangelistas com milagres de cura divina. Nos anos 70, tivemos um movimento profético. Nos anos 90, tivemos um movimento apostólico e assim sucessivamente. Mas, à medida que o tempo foi passando, os movimentos foram terminando. E agora se levantaram muitas celebridades. Ou seja, já não é um movimento de Deus, é um movimento de personalidades, é um movimento que está baseado na unção de um homem. Ou seja, já não é um movimento do corpo de Cristo, mas é o dom de um homem. Então, precisamos entender qual é a diferença entre o dom de um homem e o movimento do Espírito Santo. O dom de um homem não pode deixar um legado. Eu não posso dizer para você que eu sou um apóstolo e agora todos serão apóstolos. Não, eu não posso fazer isso. Mas quando há um movimento, tudo que o Espírito fala e revela nesse movimento é compartilhado sobre todo o povo. Então, todo o povo consegue fazer parte deste movimento. Essa é a diferença. No movimento atual, quando o Espírito se move, o Espírito se move quando Deus fala algo ou quando Deus faz algo. O Espírito não se move por mover-se. Ele se move quando Deus faz ou quando Deus diz algo. Em uma igreja onde Deus
não diz nada, ou numa igreja onde Deus não faz nada, é porque o Espírito está ausente. Vou repetir. Isso é muito sério. Uma igreja onde Deus não faz nada, onde Deus não fala nada, é porque o Espírito já está ausente. Onde Deus não disse nada, onde Deus está calado, está em silêncio, não há profeta, não há profecia, não tem dons do Espírito, onde Deus não está falando e onde Deus não está fazendo nada, significa que o Espírito não está lá. Eu vou te dizer algo, anote. E aprenda isso aqui. O mundo espiritual sempre está em movimento. Anote isso. O mundo espiritual sempre está em movimento. Por quê? Porque o mundo espiritual está sempre se movendo. O mundo espiritual nunca fica estático, nunca fica parado, nunca. Sempre está em movimento. Porque se o Espírito não está se movendo nesta igreja, ele se move em outra igreja. Muito simples. Existem lugares, muitas vezes nós não entendemos por que o Espírito não está se movendo nessa igreja. Mas ele vai e se move em outro lugar. Ele não para, não, irmão. Você pode parar, mas o Espírito Santo não vai parar de se mover por causa de mim ou de você, não. Mas por que o Espírito não está se movendo numa igreja e está se movendo em outra? Simples, porque o Espírito foi apagado em alguns lugares. E onde o Espírito está apagado, Deus não fala e não faz nada. Mas aonde o Espírito está ativo, está em movimento, você vai ver que Deus fala e que Deus faz. Por isso, nessa noite, o Espírito de Deus está se movendo, está falando, está tocando a cada um de nós que aqui estamos. Glorificado seja Deus. Você pode ser tocado por Deus agora e falar em línguas. Você pode ser tocado por Deus agora e ser curado. Você pode olhar para sua mão e de repente ela está cheia de pó de ouro. Você pode ser tocado por Deus, receber revelações para pregar e vidas serem transformadas. Glorificado seja Deus. O movimento é um pensamento de Deus que está se movendo. É um movimento, é um pensamento de Deus que se fala. E ao falarmos o que Deus está pensando, isso gera um movimento. Escute. Por isso, cada vez que nós pregamos, se nós pregamos o que está no pensamento de Deus, se o que nós pregamos está alinhado com o pensamento de Deus, sabe o que acontece? Depois que nós pregamos, ou enquanto nós pregamos, há um movimento espiritual, coisas estão acontecendo. Agora, se não se move nada, se não acontece nada, significa que isso não é de Deus. Porque o pensamento de Deus sempre há um movimento.
Por que a igreja perdeu o movimento? Você já parou para pensar isso? Por que muitas igrejas precisam e levantam celebridades? Um homem com dom de Deus, com milagres e com curas. Mas veja, não é o povo, é apenas um homem. Isso está correto? Sim, está correto. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, o que acontece? O que Deus quer agora. Entenda isso. Não é fazer apenas sobre um homem. O que Deus quer fazer e está trazendo através desse movimento é que toda a igreja caminhe em milagres, em curas, em prodígios, em expulsar demônios, em ressuscitar mortos. E Deus quer começar a realizar isso aqui, através de nós. Existem lugares que não tem mais a presença de Deus, então eles precisam trazer alguém famoso que carrega a presença. Porque já não tem mais a presença. Então eles estão comprando a presença. Vamos pagar para quem fulano ele tem a presença. Traz ele aqui, pelo amor de Deus. Para ver se acontece alguma coisa. Agora vamos aprender aqui hoje. Irmão, o que eu estou passando para vocês aqui hoje é tutano do céu, meu amigo. Se você está acostumado com leitinho hoje, você é perigoso dar dor de barriga. Vamos aprender. Primeira razão. Por que se perdeu isso? Por que se perdeu esse mover? Primeiro lugar, porque se comprometeu a verdade. Aliás, aconteceu algo aqui essa semana aí, acho que foi em São Paulo. Trouxeram um profeta poderoso, acho que do Quênia, e colocaram o profeta para pregar na igreja. Sabe o que aconteceu, pastor? O profeta arrebentou. E falou, a igreja brasileira precisa se desvencilhar da política, precisa parar de ser política. Arrebentou. Já não deixaram o profeta pregar no outro dia. Arrancaram o profeta. Porque em muitos lugares, primeiro lugar, se comprometeu a verdade, os fundamentos da verdade do Evangelho. Número 2. Porque o Espírito de Deus se apagou. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis, não extinguais o meu espírito. Por que razão não tem movimento? Porque comprometeram os princípios do Evangelho. A verdade. Segundo lugar, porque se apagou o espírito. Agora note aí, o que significa apagar o espírito? Cortar o fluir. Apagar o fogo. Cortar o mover. Muitas vezes o espírito começa a se mover e nós, pastores, começamos a controlar e começamos a cortar o mover do espírito a tal ponto que o espírito se entristece. E então, já não há mais mover de Deus. Gênesis capítulo 1:1 e Gênesis capítulo 1:2
no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Levante a sua mão e diga: no princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! Desde o princípio, o Espírito de Deus se move e continua se movendo. Aleluia! Então comece a sentir esse mover do Espírito sobre a sua vida. Agora, quando a igreja compromete a verdade do Evangelho por causa de finanças, por dinheiro, por prestígio, por fama ou por qualquer outra coisa, e começamos a rejeitar o Espírito Santo, já não queremos a unção, já não queremos as línguas, já não queremos os dons, então nós rejeitamos o Espírito Santo, e cada vez que ele quer se mover, nós cortamos esse mover, até que não haja, meus irmãos, um arrependimento. O Espírito de Deus não voltará a se mover no meio de nós. Nós precisamos nos arrepender de cortar o Espírito, de cortar o fluir. Deus quer usar você, mas você não deixa Deus te usar. Deus te dá uma palavra, você não entrega. Deus começa um movimento na igreja, mas você está marcando a hora, colocando Deus numa caixinha. Isso é de Deus, isso é de Deus, isso não pode, nada pode. E você controla, e o Espírito Santo se entristeceu e não acontece mais nada. Terceira pergunta. Anote aí, querido. Quais são os grandes inimigos do mover do Espírito? Quais são os grandes inimigos do mover do Espírito? Se você quer caminhar Quantos aqui querem caminhar no mover do Espírito? Então se prepara para enfrentar esses 4 inimigos. São 4. Anote aí para você, depois não ficar com mimimi. Ai, apóstolo, eu estou sofrendo. Ai, apóstolo, que levante na minha vida. Nota aí para você já saber. Vamos lá? Primeiro, espírito de intelectualismo. Os intelectuais. Queremos pôr Deus em uma caixa. Se Deus não se move dessa forma, não lhe damos lugar. Queremos entender o sobrenatural com a razão. Deus é. Diga comigo, queridos. Deus é sobrenatural. E Deus não se pode entender com a razão. Repita isso. Deus é sobrenatural e não consegue ser entendido pela razão. Por isso que a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glorificado seja o nome de Jesus. Por isso que muitas pessoas racionais não conseguem entender o mover do Espírito. O intelectual, você precisa entender que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é intelectualidade. Não é espiritualidade. Tem que pegar a intelectualidade, colocar de joelhos diante da presença de Deus e começar a tentar entender Deus pelas suas entranhas, de maneira espiritual, de dentro para fora, com humildade. Com humildade. Como podes explicar como se formam os ossos no ventre de uma grávida? Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele disse, mas como? Que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Ai, Nicodemos, você está muito cheio de letra, você não está conseguindo entender as coisas do Espírito. Você precisa nascer de novo na água e no Espírito.
Número 2. Segundo inimigo. Escreve aí. Vai doer, tá? Ainda dá tempo de você ir assistir Netflix. Você que não gosta de Pentecoste, dá tempo. Pode sair da live. Meu pau vai torar aqui hoje. 2. Espírito de conformismo. Existe muita gente conformada. Já não buscam mais a Deus. Já não querem mais de Deus. Escute, Deus tem mais para você. Deus tem mais para essa geração. Deus tem mais para essa igreja. Deus tem mais para vocês, ministros, jovens, mulheres, homens. Deus tem mais para vocês, levitas e adoradores. Espírito de conformismo. Ah, Deus já me usou muito. Mas agora já não tem mais. Escute. É muito bonito você ter testemunhos do passado. É muito lindo você ter tido experiências com Deus. Eu amo as experiências que eu tive com Deus. Os testemunhos do meu ministério. Dá para escrever muitos livros, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu comecei a buscar de Deus e disse, Deus, eu quero testemunho novo, eu quero experiência nova, eu quero viver algo novo. Se Deus te trouxe aqui nesse encontro de avivamento, pode ter certeza, é porque Ele tem algo novo. Para de viver no passado, que Deus me usou, que Deus falou, que Deus fez, que Deus agiu. Chega de passado, quem vive de passado é museu. Deus tem algo novo para nós, eu quero algo novo. Sai do conformismo, pastor. Quando a gente está no conformismo, a gente fica cheio de desculpa. Ah, é porque esse lugar aqui, o lugar aqui não é bom. A igreja aqui passou por muita decepção. Ah, é porque meu marido, assim. É porque... Mentira! É conformismo! Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não existe impossível para nós. Repita comigo, Deus tem mais para mim, eu não posso me conformar com esse mundo, com esse século. Deus tem mais para você, irmão. Terceiro inimigo. Repita comigo, escreva. Estruturas organizacionais. Estruturas organizacionais. Em outras palavras, estruturas organizadas pelos homens, mentalidades rígidas. E esses homens, eles pensam o seguinte, se não vem deles, então dizem isso não é de Deus. Porque não veio da faculdade teológica deles. Porque não veio da igreja tradicional deles. Porque não começou o movimento entre eles. Então eles olham para você e dizem, não é de Deus. Porque na cabeça dessas organizações, só o que vem do meio deles é que é de Deus. Não se engane! O Espírito de Deus se move onde quer, do jeito que quer. Ele levanta o pequeno para confundir o grande. Ele pega o que não tem para confundir o que tem. Porque muitos desses homens estão como Saul. Tem nome, mas não tem mais unção. Já foram rejeitados por Deus. E eles têm o resquício da glória. Mas Deus não se move mais lá. Deus vai levantar os pequeninos nos quatro cantos para um avivamento glorioso. Deus vai levantar quem tem fome, que tem sede. Como o AP Sérgio Lopes falou aqui hoje, homens que não sabiam falar direito, mas carregavam a presença de Deus. Essas mentalidades têm se fechado, não permitindo que o Espírito de Deus se mova ali.
Quarto lugar. Quarto inimigo. Espírito religioso. Esse espírito de religiosidade não permite o mover do Espírito Santo. É um espírito que peleja. É o espírito que eu mais luto em todos os lugares. Ele se opõe ao poder de Deus. São os fariseus, são os falsos crentes, falsos pastores. Eles se opõem contra o sobrenatural. Eles são contra os milagres. No tempo de Jesus, Jesus cura o paralítico de nascença. E eles estão questionando se ele podia carregar a cama no sábado. João 5. Esses religiosos hipócritas fariseus estão no nosso meio nos dias de hoje, criticando tudo, falando mal de todos. Mas eles não ganham almas, não fazem nada. Eles não estão preocupados se você foi curado. Eles vão dizer que você não pode profetizar. Ah, você não pode ser pastora porque você é mulher. Não, mas você não pode profetizar porque você não está de saia. Não, mas você não é de Deus porque você cortou o cabelo. Raça de víboras! Endemoninhados! Se fazem de santos, sepulcros caiados, são lindos por fora e podres por dentro, fofoqueiros, maldosos, hipócritas, religiosos. Fecham as portas, perseguem os profetas, matam os pequeninos que Deus está levantando. Eu quero distância dessa raça desgraçada. Como desgraçada? Sim, não tem mais a graça de Deus. Não, quero não, senão não vou dormir. A religião não tem um movimento. Não, hoje é sabadão, vou dormir. A religião odeia o mover do Espírito. Vou descansar. Levante a tua mão. Eu declaro essa noite que Deus vai te livrar de todo espírito de religião. Seja livre, seja livre. O Espírito de Deus quer se mover em sua vida, quer se mover na sua casa, na sua igreja, mas você tem que tirar, você tem que se livrar de toda a mentalidade religiosa, de toda a mentalidade velha, porque Deus está fazendo algo novo. Apóstolo, tem alguém com o microfone aberto. Não estou ouvindo, irmã. Tem alguém com o microfone aberto. Beijo, Sônia. Até a segunda. Ah, ok. Obrigado, filha. Obrigado por avisar, obrigado. Aleluia! Quais são os inimigos, então, meus irmãos? Escreva aí. Espírito de religião, espírito de intelectualidade, estruturas de homens que vêm contra o mover do Espírito. Damos a Deus 30 minutos para fazer o chamado, para pregar. Irmã Nilda, está abrindo o microfone, serva de Deus. Irmã Nilda, deixa o microfone fechado, filha. Damos a Deus 30 minutos para ele pregar, para fazer o chamado, para ensinar, para receber as almas que vão aceitar Jesus. E queremos que o Espírito Santo se mova no nosso tempo. Acontece que o Espírito precisa nos enxergar com os braços abertos. Escute isso que eu vou dizer. Se o Espírito Santo vem e ele encontra alguém
sedento, ele vem nessa reunião, ele está aqui. E ele vê você com fome, com sede, com seriedade, com temor. Ele te encontra. E ele começa a se mover em você. Mas se ele vê você zombando, se ele vê você com pressa, se ele vê você preocupado com outras coisas, displicente, ele passa longe de você. O Espírito Santo quer se mover na sua vida. Agora vimos os inimigos, amém? Agora vamos aprender. Estão entendendo até aqui? Quantos estão sendo abençoados com essa ministração? Glória a Deus. Agora vamos entender o que traz um movimento. Anote aí. O movimento do Espírito pode ser soberano. O que isso significa? Que Deus faz onde quer, quando quer, sem a nossa participação. Ok? Ninguém espera. Por exemplo, Deus começou aqui um movimento que aquele culto não terminou naquela universidade e foi juntando gente e gente chegando de todo lado. Deus faz onde quer, do jeito que Ele quer. Amém? Segundo, existe um movimento do Espírito que é provocado. Quantos de vocês vão provocar um movimento de avivamento na sua vida, no seu milagre, na sua igreja, na sua casa, amém? No seu ministério, na sua cidade, no seu país? O que provoca um movimento? 5 coisas. De Gênesis a Apocalipse, que provocam um mover do Espírito de Deus na nossa vida, pessoal, família, igreja ou em qualquer lugar que vamos. Há muitas pessoas que tropeçaram com um movimento, mas nunca tiveram revelação de onde ou como sustentar o movimento, de quem provocou e como sustentou manter esse movimento. Existiram movimentos no Brasil, na Argentina, haviam igrejas com muitos cultos no mesmo dia, cultos até meia-noite, 1h da manhã, vigílias, 3.000 pessoas, gente para fora, sai 3.000 pessoas de um culto, entra outro, pessoas vindo no altar. Eu não sei se vocês já testemunharam, irmãos, mas é tremendo. Quando o mover do Espírito está acontecendo, pessoas vêm aceitar Jesus sem o pregador fazer o apelo. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes de aceitar Jesus. Coisas lindas que Deus faz. Agora, o que aconteceu com esses movimentos? Por que que esses movimentos, em muitos lugares, já não estão acontecendo mais? Há homens que Deus usa. Continua usando homens nesse lugar. Mas não existe mais esse movimento. Por quê? O movimento veio, mas eles não souberam o que provocou e não conseguiram manter esse movimento. Agora eu vou te ensinar o que causa um movimento. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero mais de ti sobre a minha vida. Diga: Senhor, eu quero esse mover sobre a minha vida. Levante as tuas mãos e diga: eu renuncio todo espírito de intelectualismo, todo espírito religioso, e eu declaro que um movimento do teu espírito vem sobre a minha vida, minha família, minha igreja. Amém? Você crê nessa palavra? A maioria dos movimentos morreram, se secaram, não por causa do excesso,
A maioria desses movimentos secaram porque o homem queria ter o controle. Qual é o padrão da Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse? Em qualquer lugar que ocorria isso, Deus se movia, Deus trazia avivamento, Deus visitava. Aqui a primeira, soberania de Deus. Atos capítulo 2, verso 1, mostra a soberania de Deus. É quando Deus governa e ele faz o que ele quer. Um movimento de Deus vem sobre a terra desde Gênesis a Apocalipse, toda vez que Deus decide fazer. Atos 2:1, no dia do Pentecoste, de repente, aqueles 120 homens estavam adorando a Deus e orando. Isso foi tudo o que eles fizeram. E, de repente, a soberania de Deus fez com que descesse aquele fogo, o Espírito Santo. Aquilo foi a soberania de Deus. Deus decidiu fazer aquilo e todos aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas e começaram a profetizar e foram enchendo todos os lugares onde pisaram e coisas extraordinárias e grandiosas aconteceram. Nós precisamos entender que todo o movimento do Espírito Santo, que são soberanos, não tem nada a ver com a nossa fé. Simplesmente Deus vem e faz. A geração de hoje, como tem perdido a fé, ela espera sempre que Deus soberanamente tome a iniciativa. Então existem pessoas esperando. Se Deus quiser, Deus vai fazer aqui na minha casa. Quem sabe um dia Deus soberanamente decide avivar a minha igreja. Eles dizem, eu estou esperando o movimento de Deus no meu país. Eu estou esperando o movimento de Deus na minha igreja. Mas qual é o problema? Eles dizem, bom, se Deus não fez, eu também não vou fazer nada. Então entenda, a soberania de Deus é uma das formas. Agora, número 2, quais outras coisas causam o mover do Espírito? Vamos lá? A revelação sobrenatural do Espírito, ou seja, o conhecimento revelado. O que é isso? É o conhecimento de Deus compartilhado pelo Espírito na hora. A revelação causa um movimento, causa uma emoção, produz manifestações. O que é um movimento? Um pensamento de Deus. Então, a revelação de Deus, o pensamento de Deus é falado. E quando se fala, Deus começa a se manifestar. E muitos lugares onde essa revelação acabou, morreu, não tinha mais contínua revelação, porque tentaram controlar. E o que aconteceu? Morreram. Por quê? O movimento vem através das revelações do pensamento de Deus aos homens. Quando acaba, diga comigo, quando acaba a revelação em um lugar ou em uma igreja, então começa a acontecer repetição. E quando começam a repetir as mesmas coisas, isso se converte em religião. A revelação, o mover de Deus, atrai a Deus e vai te levar
do nível que você está, presta atenção, a outro nível. Olha aqui, quando você está em um nível e vem a revelação de Deus sobre a sua vida, essa revelação, esse conhecimento, quando Deus mostra o que Ele está pensando sobre você, sua casa, família, igreja, Deus te tira de um nível e te leva para outro nível. É isso que Deus está fazendo agora. Deus veio aqui hoje para te arrancar de um nível e te levar. Deus está te dando conhecimento para te levar para outro nível. Quantos estão entendendo isso? Por isso que a Bíblia fala de fé em fé. A Bíblia diz, 2 Coríntios 3,18, que nós vamos refletir como espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Oh, aleluia! Deixa a glória de Deus te tocar, deixa a glória de Deus te mover. Presta atenção, de glória em glória, de glória em glória. São como degraus que você vai subindo, posições que Deus vai te levando de glória em glória. Levante a sua mão. Deus vai te mover daqui para lá. Não estou entendendo, apóstolo. Deus vai te levar para algo maior. Deus vai te levar para algo melhor. Seus olhos estão se abrindo. Sua fome está se expandindo. Por quê? Porque você não será mais a mesma pessoa. Deus está abrindo seus olhos espirituais hoje. Quando a revelação vem, seus olhos abrem e você se move daqui para lá. E você vai se movendo e vai crescendo de fé em fé e de glória em glória. Aleluia, aleluia. Não estou entendendo. Olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho um recado de Deus para você nesse dia. Move-te, move-te, move-te! Eu vim aqui hoje para te arrancar do espírito da religiosidade e para que você se mova no sobrenatural. Quantos aqui vão colocar a mão sobre os enfermos e vão curar enfermos? Quantos aqui vão começar a pregar a palavra de Deus? Quantos aqui vão profetizar? Quantos aqui vão se mover? Quantos aqui vão conquistar propriedades? Quantos aqui vão crescer financeiramente? Quantos aqui vão abençoar outras vidas? Quantos aqui vão se levantar como homens e mulheres de avivamento nessa geração? Move-te! Avance! Avance, avance, avance! Toda vez que a revelação de Deus vem, aqueles que estavam parados se despertam e dizem: eu já não quero mais religião, eu quero um mover do Espírito na minha vida. Quantos estão fartos de religião e querem um mover do Espírito, querem milagres, querem sinais, querem maravilhas, querem o poder de Deus em ação? Ou se você é essa pessoa, levante a tua mão, deixa o Espírito Santo te ver e grita, diga: eu quero um mover do Espírito! Ah, quem me dera. A minha oração é que os meus pastores orem por um mover do Espírito em cada igreja, plenitude e avivamento. Você que é pastor, eu não sei qual igreja você é, mas escreva aí o nome da sua igreja e diga: eu quero um mover do Espírito na minha igreja, eu quero um mover do Espírito no meu ministério, eu quero um mover do Espírito na minha casa, eu quero um mover do Espírito! O que provoca o mover de Deus soberanamente? Soberanamente. 2, revelação. 3, anotem agora. Número 3,
O que provoca o mover do Espírito? Número 3. Eu abençoo cada igreja que está sendo citada aqui em nome de Jesus. E eu declaro o mover do Espírito sobre o ministério de vocês, sobre a igreja de vocês. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Mover do Espírito na plenitude de São Miguel. O mover do Espírito sobre o espaço das nações. O mover do Espírito sobre a comunidade plena. O mover do Espírito sobre a missão mundial Graça e Paz. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Fale em línguas! Meu Deus, esse homem, alabia sergue andará-se, libixergue alamanchou. Meu Deus do céu, aleluia, 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 aleluia. Deus está me mostrando, esse irmão é pastor, é Davi, é isso. Alábia sergue andarácia, você está inflamado por Deus. Deus está te levantando hoje, Davi, como um homem. Eu estou vendo uma tocha de avivamento nas tuas mãos. Através de você, pessoas serão incendiadas. Você vai ser conhecido como homem de campanha, de monte, de vigília, de libertação, de milagres, de curas, de sobrenatural. Eu estou vendo fogo saindo da tua boca e fogo dos teus olhos, fogo nas tuas mãos, fogo na tua cabeça. Você não será mais o mesmo. Há um manto pesado de avivamento caindo sobre as tuas costas, é muito pesado. Receba agora! De calabarás. Etatacarandaraba sergue alabachai. Ore calama sergue andarácia. Deus também está entregando para essa irmã. Aleluia. Irmã Fernanda, meu Deus do céu, há um manto de fogo sobre a tua cabeça agora. Irmã Fernanda, labia sergue, alamaxergue, alai. Deus viu o teu sofrimento, a tua angústia. Deus viu a tua guerra. Você é uma remanescente fiel. Deus veio aqui hoje para arrancar esse peso das tuas costas, esse fardo. Deus está curando. Deus está curando o teu estômago, Deus está tocando os teus braços, Deus está tocando os teus ouvidos, e Deus está te levantando como uma guerreira para abrir caminhos para a tua família, para a tua geração. O diabo quis te paralisar, mas Deus manda te dizer: todo espírito que paralisou a sua família, que venceu os teus antepassados, o Senhor hoje derrota cada um deles, e Ele manda te dizer: um novo tempo é chegado. Deus está te chamando. Eu vejo uma escada, e você sobe essa escada com anjos, e Deus te dá revelações profundas, um nível espiritual grandioso. Vem, sobe aqui. Deus está te dizendo: sobe aqui, porque eu vou te revelar o oculto e o escondido. Receba o poder de Deus agora. Meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje, irmãos? Labracamante, orebriflácia, labaxérgia, reminéria, doroia, sérgia. Eu vejo uma irmã chamada Norma Nobre. Eu vejo Deus arrancando todo o fardo das tuas costas, irmã Norma. Eu vejo Deus te incendiando, eu vejo Deus te chamando para um tempo de avivamento. Você é preciosa, filha. Deus está tocando a tua garganta, está te curando. Deus está arrancando todo medo, toda ansiedade do teu coração. Deus está colocando uma espada de fogo nas tuas mãos. Espíritos e demônios que você tentou derrotar e não conseguia, a partir de agora você vai conseguir derrotá-los com essa espada e esse escudo, essa armadura que Deus te dá. Receba o fogo de Deus agora! Deus está visitando ela lá, irmãos. Olha isso, olha isso, olha isso. Lebia secoma. Olha aí, olha lá, está tomada, ó, está tomada. Tá, eu estou vendo fogo saindo da tua boca. Fala em línguas, fala com Deus. Fala em mistério. Eita, isso, usa essa espada aí, ó.
Meu Deus, isto. Vai, olha o sapato de fogo no teu pé aí, ó, a sandália de fogo. Marcha, mulher, marcha, marcha, marcha! Jesus de Nazaré. Xergue alabassari andecomanassi. Vai dar para você revelações muito profundas, viu, irmã Nobre? Tem muitas irmãs aqui que estão recebendo hoje discernimento de espírito e estão recebendo dom de visão. Deus vai te dar visão nos sonhos, Deus vai te dar visões, Deus está abrindo a tua visão espiritual, Deus vai dar revelações, Deus vai dar... Meu Deus, é muito forte, é muito forte. Dons estão sendo distribuídos aqui nessa hora. Aleluia! Terceiro lugar. O que provoca o mover do Espírito? Escrevam. Unidade. Unidade. Na Bíblia, todo lugar que havia unidade, Deus se movia, Deus visitava e Deus se manifestava e fazia algo. Solte a religião. O Espírito se move onde existe unidade. Leia comigo. João, capítulo 17, verso 22. Vejam essa oração de Jesus. João, capítulo 17, verso 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quantos aqui de nós têm uma oração que não foi respondida ainda? Levante a mão. Alguém aqui tem alguma oração que não foi respondida ainda? Eu tenho muitas. Alguém tem? Você sabia que Jesus também tem uma oração não respondida? A única oração, isso aqui que nós lemos é a oração de Jesus. A única oração de Jesus não respondida é a oração de Jesus, de João 17. Ele orou para que nós sejamos um. Eu te pergunto, a igreja de Jesus é uma? Hoje, não. Nós vivemos como cão e gato. Um querendo ser maior que o outro. Um querendo ser melhor que o outro. Vamos no encontro de avivamento, mas quem vai fazer? Não é da minha igreja, eu não vou, não. Não é da minha igreja, eu não divulgo, não. Não é da minha igreja, eu não participo, não. Só tem um jeito de fazer unidade, irmãos. Quando eu abro mão da minha agenda para servir a agenda do meu irmão. Quando a gente pensa, eu sou o melhor, eu sou o primeiro, quem vai pregar primeiro, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou profeta, eu sou pastor. Isso só atrapalha. O Espírito vem e diz, somos todos um. De que importam os nossos títulos? O mais importante é sermos um. Jesus tem uma oração não respondida.
E essa oração, essa resposta virá nesse tempo final, onde nós vamos nos unir para fazer a vontade de Deus, unânimes, juntos. Você e eu precisamos entender que Deus usa o irmão diferente de mim. Isso não significa que o outro é maior, que o outro é menor. Nós precisamos entender que cada um no corpo é importante e que cada um foi chamado para uma coisa. Um é mão, outro é braço, outro é perna, outro é olho, outro é ouvido, mas todos são importantes. O Espírito Santo não vive onde há contenda, ele se manifesta onde existe unidade. A unidade atrai o mover do Espírito. Nós já estamos caminhando para a parte final, irmãos, mas ainda tem coisa aqui para vocês. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Tem no YouTube, Avivamentos das Ilhas Fiji. Avivamento das Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji, irmão, estava uma tragédia, uma desgraça. Estava totalmente destruído. Os pastores divididos, uma tribulação. Até que, então, os pastores se uniram, todos, e começaram a orar. E se uniram. Sabe o que aconteceu? O presidente se converteu. Deus começou a fazer um movimento nas Ilhas Fiji. E aquele lugar de miséria se transformou em um lugar de prosperidade. Os peixes que não existiam mais voltaram naquele lugar. As árvores que não frutificaram voltavam. Fiji, F-I-J-I. F-I-J-I, Fiji. Assistam, vocês vão ver que coisa mais linda. Mas tudo isso aconteceu, sabe quando? Quando começou a acontecer unidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Anote isso. A unidade, isso mesmo, Vivi, isso aí. A unidade nunca trabalha quando você tem a sua própria agenda. Você e eu nunca seremos unidos se sempre buscarmos o nosso. Nós precisamos buscar a agenda de Cristo. Existem pessoas querendo trazer unidade, mas eles mesmos somente buscam o deles. Querem ser primeiro, querem ser os líderes, buscam sua própria agenda. Nunca haverá unidade. Se você é um agente de unidade, você tem que matar sua agenda pessoal e você precisa buscar a agenda de Cristo. E qual é a agenda de Cristo? A agenda de Cristo é ajudar quem está necessitado, é curar o enfermo, é libertar o cativo, é ir de encontro com aquele que precisa de Jesus. Aleluia! Jesus morreu para que nós sejamos um. E não para que a igreja fique lutando uma contra as outras. Águia não briga com águia. Quando você vê um brigando com o outro, é porque é pardal, é periquito. Águia não briga com águia. Águia voa com águia. Gente insegura é que fica, ai, não vamos trazer o fulano não, porque Deus usa ele, aí o povo vai atrás dele. Ah, olha, e quer dominar os outros. Nós devemos pastorear por exemplo e não por domínio. A igreja é de Deus.
Nós devemos estar onde existe unidade. Os homossexuais estão unidos, irmãos. Os maçons estão unidos. Os espíritas estão unidos. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos unir. Quarto lugar, o que provoca o mover do Espírito Santo? Primeiro, unidade. Primeiro, soberania. Segundo, revelação. Terceiro, unidade. Não em nome de uma igreja, nem de um apóstolo, mas em nome de Jesus. Eu venho profetizar um tempo de unidade e um derramar do Espírito sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você que está aqui, não importa com a sua igreja, o seu ministério, nós somos um. Conte com a minha vida, conte com a minha oração, conte com os meus dons, conte com o meu talento. Se eu puder ministrar na sua igreja um dia, eu lá estarei. Se eu puder participar da sua live, eu ali estarei. Tudo para a honra e glória e crescimento do nome de Jesus. Quarto lugar e termino. O que provoca um avivamento? Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurado aquele que tem fome. 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 Sabe como você mostra a fome de Deus? Com a linguagem do seu corpo. Quer ter fome de Deus? Tem gente que diz, eu estou com fome de Deus. Aí você olha para ele, ele está com sono dormindo. Mascando chiclete. Braço cruzado. Quando você tem fome, você quer mais. Você busca. Você geme. Você chora. Você chama a atenção de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, porque estes é os que serão saciados. Eu quero engrandecer a Deus por cada vida que aqui está. Irmão, você não é comum. Você está aqui num sábado o dia inteiro. Você está aqui, eu não sei você, eu ainda não almocei, meus amigos. Eu estou aqui o dia inteiro, sabe por quê? Porque eu estou com fome de Deus. Você está com fome de Deus. Deixa eu te dizer, Deus vai saciar a tua fome. Deus vai matar a nossa sede. Deus vai nos encher do seu Espírito. A igreja do Ocidente não tem mais fome de Deus. A fome se foi. Se você está com fome, você nunca se conforma, você quer mais. Mas muitos hoje não jejuam mais, não ora mais, não dizima mais, não semeia mais, não faz mais propósito. Quando não tem fome, não tem busca de Deus. Quando não tem fome, o Espírito Santo não vem. O Espírito Santo de Deus é atraído pela fome. Oh, aleluia! Quantos estão com fome de Deus aqui nessa hora? Comece a ser saciado. Comece a ser alimentado. Comece a ser renovado. Desato sobre você agora a libertação. Te libero agora em nome de Jesus. Te unjo agora em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te encontre agora. Que você seja conhecido pela fome de Deus. Aleluia! E que o Espírito de Deus venha te envolver agora com fogo, com poder, com graça. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas agora. Seja renovado, seja impactado, seja cheio do Espírito Santo agora, 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 agora. Arabadacabantarabalabasoriante comanai.
Alabassergia andaramia sai que lemanchore preface alabassargia alabeandoreminagia séria alabai. Conheçai e prossigai a conhecer ao Senhor. Aleluia. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alabe a séria lá e buscai e me achareis. Aleluia, aleluia, fome! Como a corça anseia por águas, eu tenho sede de Deus. Adore a Deus, irmão. Deixa Deus te alimentar nessa hora. O Espírito de Deus está aqui, operando. Não terminou não, irmãos, tem mais. Adore por um minuto. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos, os enfermos doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade, adore. Em espírito e em verdade. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Sua glória e majestade. Não apenas no átrio. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor,
para te adorar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quinto e último lugar, meus irmãos. E agora é o melhor. Porque muitas pessoas nesse tempo não quer mais viver isso aqui. Só que isso aqui que eu vou te ensinar agora muda completamente. O que causa o movimento do Espírito? Escreva aí. Sacrifícios espirituais. Romanos, capítulo 12, verso 1. Existe uma pregação hoje da supergraça, dizendo que você não precisa sacrificar mais nada. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, guarda bem o que eu vou te dizer. E bem-aventurado é você que está ouvindo essa mensagem, porque já não se prega mais. A salvação é de graça para nós, porque para Cristo custou tudo. Mas unção não é de graça. Quem quiser ter unção, quem quiser carregar o poder de Deus, vai ter que aprender isso aqui. Sacrifícios espirituais, que essa geração não quer fazer mais. Inclusive isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é sacrifício espiritual. Romanos 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A palavra sacrifício significa chegar-se a Deus, acercar-se de Deus, ato de adoração a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, quer dizer, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, quando sacrificamos por Deus, o Espírito vem em nosso meio. E quais são os sacrifícios espirituais? Primeiro, anote, adoração. Segundo, louvor, oração, intercessão, jejum, ofertas, votos. Estes são sacrifícios espirituais. Olha o que diz, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Isso é muito forte. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim: e vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É muito forte. Quantos vão oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Adoração, oração, intercessão, oferta, voto, jejum, com seu coração, com seu corpo, com a sua vida, com seus bens, com tudo que temos, nós entregamos a Deus como sacrifício vivo de louvor. Irmãos, para terminar, muitas pessoas estão esperando o mover soberano, mas eu quero te dizer, você foi ensinado a provocar um movimento. Você pode provocar, você pode chamar a atenção de Deus na sua vida e na sua igreja, através da unidade, da revelação, da fome, do sacrifício. O Espírito de Deus se move em ondas. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender
porque entristecemos o Espírito Santo, apagamos o Espírito Santo. Nós precisamos nos arrepender pela falta da unidade, por muitas vezes comprometer a verdade, por ter medo de pregar a verdade, fecharmos os nossos olhos para aquilo que estava errado. Deus quer se mover em nosso meio agora. Feche os seus olhos em oração. Oh, aleluia! Comece a pedir perdão a Deus, se alguma vez você entristeceu o Espírito Santo. Se você tentou, de alguma forma, controlar o mover do Espírito Santo. Se alguma vez faltou unidade, ou se algo foi feito que desagradou a Deus, vamos agora nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que Deus possa derramar um tempo de avivamento, um tempo de milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação, na nossa igreja. Pai querido, nós estamos todos reunidos aqui. Na tua santa presença estamos. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes quisemos entender o sobrenatural de maneira natural e intelectual. Perdoa-nos, ó Deus, quando demos lugar ao espírito de religiosidade. Quando muitas vezes, ó Deus, entristecemos o teu Espírito Santo, não deixamos o Senhor se manifestar como queria. Temos buscado tão pouco, meu Pai. Falta sacrifícios espirituais que sejam entregues no altar. Falhamos muitas vezes, ó Deus, pela falta de unidade, de união, de amor. Perdoa-nos, ó Pai, como igreja, porque muitas vezes estamos conformados, achamos que está bom, e o bom é o inimigo do excelente, do ótimo, e o que o Senhor quer de nós é excelência. Não o que é bom, mas o que é excelente. Senhor, eu sei que essas vidas que aqui estão foram chamadas para provocar um avivamento nas suas igrejas, nos seus ministérios. Muitas vezes estamos duros, muitas vezes estamos cansados, estamos tristes. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos com as nossas fraquezas. Fortalece-nos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nesse último tempo. Aviva-nos. 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 Oro agora como o profeta Isaías orou. Oh, quem dera se o céu se abrisse e o Senhor descesse aqui. Quem me dera, Senhor, se tu descesses nesta reunião, Pai. Que os céus fendessem a tua presença, invadissem as nossas vidas. Faz isso, Jesus. Vem aqui, Jesus, clame por ele agora, irmão. Orabalabasuri cantaralabaxeri andaralabai. Ore cantarabadai calabassori alabasergue andarabadácia.
O remadacancho nibli facili me dai que levantou. Ah, quem me dera se os céus abrissem e descesse, Senhor. Vem aqui, Jesus. Transborda, renova, impacta, enche-nos, enche-nos. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado por esse tempo. Obrigado por cada palavra. Obrigado pelos aprendizados. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelas famílias preciosas que aqui estão. Obrigado, meu Deus. Ensina-nos a pôr em prática tudo que aprendemos. E levanta, Senhor, uma geração de avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.